Agora eu vou entrar numa questão que particularmente eu não gosto muito de entrar. Mas é uma questão que vez por outra vem à baila, que é a questão do racismo, do preconceito. E a pergunta que eu quero fazer é se há uma possibilidade de resolver isso de uma maneira total, de abordar isso de uma maneira total, de abordar a totalidade disso e não uma parte disso. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Como poderemos fazer isso com uma mente fragmentada, com uma mente separatista? O que estou tentando dizer é que o homem que está tentando resolver o problema do preconceito também tem os seus preconceitos, também é seletivo, ele também tem as suas crenças. E como é que uma mente que é seletiva, fragmentada, vai tentar conseguir resolver esse problema do preconceito? Por quê? A mim parece que estamos tentando resolver uma parte do preconceito e não a totalidade dele. Nós queremos atacar um ponto que nos interessa, um ponto que nos fere. Mas a mim parece que não é questão de concluir se o branco ou o negro tem razão, mas sim de perguntar por que a mente é preconceituosa. Por que o cérebro é desse jeito? Por que o cérebro é seletivo? Por que o cérebro ficou fragmentado? E poderemos resolver isso com esse velho cérebro? Com esse modelo? Com esse velho cérebro que projetou um mundo fragmentado, separado, recortado? Essa é a pergunta que temos que fazer. E não quem tem razão, se o negro ou o branco. Porque no momento que resolvermos, que atacarmos o problema pela base, não vai ter mais importância se o negro ou o branco tem razão. Porque tudo isso vai cair na insignificância. Mas enquanto acharmos que podemos resolver o problema do preconceito sem olhar para isso de uma maneira total, de uma maneira completa, sem observarmos isso juntos, porque isso aí tem que ser feito junto, não adianta eu olhar o outro continuar, não adianta o branco olhar e o negro não ignorar, porque se percebermos profundamente que estamos envolvidos numa atmosfera de preconceito, que o cérebro é preconceituoso, tudo muda de figura. As coisas mudam radicalmente, aqui, agora, porque tem que mudar aqui e agora, através da observação, através da compreensão. Porque se não houver compreensão, que não é a mesma coisa que entendimento, não é entender o que o outro diz, o que está acontecendo, a forma como está acontecendo, não é só entender intelectualmente, mas compreender profundamente como eu participo disso, como eu contamino o mundo com isso. E a pergunta permanece: como um cérebro que é fragmentado, que criou todas as divisões, que acha que existe um homem mais importante que o outro, que criou as diferenças de classe, que criou toda a forma de desigualdade, que é capaz numa direção e que não é capaz na outra, que é brilhante em algumas coisas
e que é o verdadeiro fracasso em outras, como um cérebro que produziu a religião, que produziu magníficas obras, que produziu as guerras, os morticínios. Como um cérebro contraditório como esse pode resolver o problema do preconceito? Como um cérebro que funciona à base de luta, de competição, de desigualdade, pode resolver o problema do preconceito? Esse cérebro não pode, porque esse cérebro está contaminado por aquilo mesmo que ele quer evitar. Só uma mente livre pode resolver o problema do preconceito. Só uma mente totalmente livre do preconceito pode resolver o problema do preconceito. Livre de toda forma de preconceito, seja ele religioso, seja ele racial, seja qualquer forma de que o preconceito queira se apresentar. Porque o cérebro que está contaminado por qualquer tipo de preconceito, ele não é capaz de promover uma revolução que faça sentido, que acabe com todos os preconceitos. O problema é que estamos envolvidos com o bom preconceito e o mau preconceito. Nós queremos nos livrar do mau preconceito e ficar com nossos bons preconceitos. Temos preconceitos sociais que achamos bons, temos preconceitos religiosos aos quais nos apegamos, não queremos largar, nem brincando. Temos os preconceitos culturais aos quais adoramos e alongamos através dos tempos, que consideramos um bom preconceito. E com essa mente preconceituosa, que acredita que existe o bom e o mau preconceito, queremos resolver o problema do preconceito. Isso não é possível. Porque não existe um preconceito bom, um preconceito mau, um preconceito justo e um preconceito injusto. Assim como não existe guerra justa ou guerra injusta. Ou é guerra ou não é guerra. Ou é conflito ou não é conflito. É preconceito ou não é preconceito. E onde há preconceito, há conflito. Onde há preconceito, há resistência. Há inconsciência, há ignorância. E como uma mente ignorante, que trabalha à base de preconceito, pode resolver o problema do preconceito? Você está entendendo isso? Qual a base que o negro tem para lutar pelos seus direitos? É o preconceito. Está baseado no preconceito de que a sociedade deve oferecer algo melhor para ele, que o sistema deve oferecer algo melhor para ele, que o sistema tem um poder de revolucionar a sua vida. Isso é um preconceito. E como um cérebro preconceituoso pode acabar com preconceito? Um cérebro preconceituoso quer acabar com uma parte do preconceito. Ele não quer acabar com o preconceito. Quer acabar só com uma parte do preconceito. O branco se agarra à sociedade achando que aquele é um modelo só para ele viver. E o negro está numa resistência também querendo participar desse modelo. Achando que ele merece parte desse bolo. Mas os dois têm preconceitos em relação ao bolo. Os dois são preconceituosos. E a pergunta que persiste: como um cérebro preconceituoso pode resolver o problema do preconceito? Como o preconceito pode agir sobre si mesmo? Não há como. Você consegue compreender isso, a gravidade disso? Só um cérebro totalmente livre de preconceito pode agir fora do preconceito.
Porque enquanto houver um preconceito bom e um preconceito ruim, um preconceito bom que eu admito, que eu dou permissão para que continue, enquanto houver esse preconceito, não haverá libertação, haverá sempre desigualdade, não haverá liberdade, não haverá liberdade de expressão, só haverá resistência. No final das contas, é o preconceito que toca a sociedade. É o preconceito que dá um certo sentido. É o preconceito que faz com que eu lute por uma vida melhor, por uma situação melhor. É o preconceito que faz com que eu comece a competir com os outros. O preconceito que alimenta isso tudo é um mecanismo que faz tudo funcionar. Enquanto o cérebro estiver funcionando do jeito que está, enquanto a velha mente, o velho cérebro estiver em ação, não vejo nenhuma forma de resolver nenhum problema restrito a essa área. Porque esse é um problema humano, é um problema central, é um problema psicológico, espiritual, é um problema profundo. É um problema profundo você não vai resolver perifericamente, ajeitando as coisas por fora, mudando de fachada, fazendo uma propaganda, criando um cartaz. Porque isso aí é tentar resolver um problema profundo, perifericamente, superficialmente. E quando você tenta resolver um problema superficialmente, perifericamente, as respostas que você tem são superficiais, são só remendos que mais cedo ou mais tarde terão que ser remendados. Você não concorda comigo? Que toda revolução, tudo aquilo que colocamos em andamento, mais cedo ou mais tarde, sempre precisa de um novo remendo, sempre precisa de uma nova revolução? Mas eu estou falando de uma revolução que defina todas as revoluções, que aconteça agora, que não aconteça gradualmente com o passar do tempo, que não venha vindo do ontem para o futuro, uma revolução que seja instantânea, que possa ser posta em andamento juntos, porque isso tem que pulsar juntos, nós todos temos que ser sérios e querer agir juntos para que essa revolução aconteça. E agir juntos não é eu agir com o meu interesse e o fulano agir com o interesse dele. Agir juntos é se esvaziar de todo o interesse e perceber a coisa como é, para que um novo cérebro possa ocupar o lugar do velho cérebro. E aí, realmente, acontecer uma revolução na consciência humana. Na consciência, no centro de onde o ser humano opera. Deu para compreender?